Graças e paz, amados, nós estamos felizes por estar juntos, felizes também pela oportunidade de retomar a nossa série de exposições em Hebreus. O último sermão, que foi até o versículo 20 do capítulo 6, tem cerca de 3 meses, porque a gente teve aquela série especial no Natal, né, durante a programação do Advento. Nós também tivemos algumas outras programações especiais. Nós estamos hoje no capítulo 7, com a permissão do Senhor, nós vamos meditar em todo o capítulo 7 hoje. Os irmãos verão que a gente começou a parte da mensagem mais cedo, um pouquinho, não é? Tem alguns minutos de sobra para que os irmãos não se incomodem, que a gente vai ter que esgotar hoje 28 versículos para a glória do Senhor. Mas isso pensando não simplesmente em acelerar, mas eu quero que os irmãos lembrem que o texto da Escritura, o movimento é dado por ele, não por nós. A direção sempre está no texto, então esse capítulo 7 ele é uma unidade. A gente não tem como fracionar, fragmentar, mas claro que nós vamos fazer isso, não vamos ler inicialmente o texto, vamos analisá-lo, estudá-lo em blocos, extraindo as verdades centrais que o Senhor tem para nós. A gente não vai ver, né, versículo por versículo, como costumamos ver, mas com a permissão do Senhor não vamos perder nenhuma verdade espiritual que Ele quer comunicar nessa noite. Os irmãos conseguiram abrir Hebreus capítulo 7? Muito bem. Já viram o tamanho do texto? Peçam misericórdia de Deus para a vida do pastor, para a vida de cada um de nós, e vamos orar nos colocando diante de Deus. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por estarmos reunidos como teu povo, o povo que se reúne sob a cruz, um povo que se reúne sob a graça e a bondade do Senhor, que nos resgatou. Nosso coração ecoa a gratidão, então, quando nós louvamos aqui por meio dos cânticos, dizendo, obrigado, é genuíno do nosso coração, porque nós reconhecemos que tudo devemos ao Senhor. Nesse momento de compreensão da Tua Palavra, eu quero agradecer a Ti, porque o Senhor tem nos dado o Seu favor para sermos edificados por meio dela, e tão somente por meio dela. Isso é bondade da Tua parte, não é por nós, mas não nos deixa nos perder nas nossas próprias ideias, nas nossas opiniões, mas por meio da Tua Palavra, que é viva e eficaz, transforma cada um de nós e traz vida para a sua igreja, a vida verdadeira que procede do teu trono. Nós pedimos que seu Espírito, que foi promessa tua, que nos ensinaria todas as coisas da tua parte, ministra o nosso coração, remova todo o véu de incompreensão e pela sua graça possa fazer com que essa palavra ministre ao lugar mais profundo do nosso coração, trazendo uma certeza: Cristo é suficiente para nós. Cristo é tudo de que precisamos para uma vida feliz nesse mundo e para uma eternidade de felicidade para a glória do Senhor. Nos ajuda, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, entre tantas tensões que a gente tem na nossa vida, no nosso dia a dia, uma tensão grande que a gente enfrenta é aquela tensão entre expectativa e realidade. Normalmente a expectativa é para nós um problema porque existe um abismo, um contraste muito grande entre aquilo que nós esperamos e o que de fato acontece. Mas nós vamos concordar, a gente vai convir aqui que ninguém consegue viver apenas de expectativa. Por mais dura que possa parecer a realidade diante dos nossos planos, é muito bom você esperar por um tempo para a realização de um projeto, a concretização de um sonho, pela chegada de uma data, de uma celebração, porque é um tempo de planejar, imaginar, preparar o coração, é tudo necessário, só que é impossível alguém considerar suficiente viver para sempre nessa expectativa, na esperança de algo, nesse tempo de imaginação, sem nunca ver a concretização daquilo que se espera. Também, ninguém gosta de alimentar expectativas e no final descobrir que a realidade é muito pior do que aquilo que se esperou. A gravidez, as mulheres que passaram por isso, certamente ensina pra gente. É um tempo especial, é um tempo bonito, cheio de esperança, cheio de beleza, mas é um período também marcado por muita vigilância, né? Muitas limitações. E, na verdade, a beleza da gravidez não está na gravidez em si. Acho que os irmãos concordam com isso, mas no fato de que aquela criança que está sendo gerada, a expectativa que é gerada em torno dela, um dia vai ter o rosto conhecido. É você gerar alguém, aí está a beleza que um dia vai se revelar. E como funciona, por exemplo, a imagem da ultrassom? Funciona como algo, uma sombra que auxilia nesse tempo de preparação, mas não satisfaz plenamente. Quando você ouve, certamente, o coração do bebê batendo, isso ali é a demonstração de que a vida de verdade, isso gera alegria no coração, mas não satisfaz plenamente.
Porque a plenitude da gravidez é o nascimento. E é muito difícil, claro que eu coloco na minha posição aqui de teórico, não alguém que enfrentou na prática, mas é impossível, eu acho, talvez muito difícil, imaginar alguma mulher que gostaria de ficar grávida a vida toda. Passar simplesmente por essa sensação de expectativa sem nunca contemplar o nascimento. Porque expectativa para nós, devemos lembrar, é lugar de passagem. É tempo de preparação. É uma realidade imperfeita, temporária, enquanto a realidade plena, definitiva, é o que realmente importa. Por que dizer isso? Porque na carta aos Hebreus, alguns dos destinatários estão enfrentando exatamente esse tipo de tensão. Eles estavam extremamente apegados às sombras, a expectativas, a realidades temporárias, aquilo que Deus deu como preparação, para ser somente por um tempo, a ponto deles correrem um risco de desprezar a realidade plena, a imagem perfeita, aquilo que não é mais sombra, mas é a realização. O templo, sacerdotes, sacrifícios, a lei de Moisés pertencem a esse tempo de expectativa, que foi superado, cumprido, quando Cristo se revelou. No entanto, a gente tem um grupo, e um grupo grande, que estava sendo tentado aí a trocar a realidade pela expectativa. Estava trocando o bebê nascido, Cristo simbolizado nisso, ao tempo de geração, ao tempo de gravidez. E é para pessoas assim que o autor aos Hebreus está escrevendo. Ele demonstra para a gente que Cristo ele é a realidade perfeita, plena. E como realidade perfeita, ele é supremo sobre o tempo de expectativa. O autor tem algo que ecoa sempre nos nossos corações. Cristo ele está acima de tudo e acima de todos. Não há nada que a gente possa, na nossa realidade, colocar ao lado de Cristo e ele vai ser menor, insuficiente. Ele sempre supera. As amostras que já apareceram até aqui confirmam isso. Ele é maior do que os profetas, porque ele revela a verdade de Deus de forma perfeita, porque ele é a exata imagem do ser de Deus. Ele é maior do que os sacerdotes, esses mediadores à presença do Senhor, porque pelo seu próprio sangue derramado na cruz, ele abriu um novo e vivo caminho, um caminho verdadeiro, permanente, como vamos continuar vendo hoje, que nos aproxima de Deus. Ele é maior do que os líderes espirituais reconhecidos na comunidade, como, por exemplo, na comunidade judaica, Moisés, Josué. Josué conduziu o povo àquilo que Moisés não pôde fazer, que foi a terra prometida, o lugar da esperança nutrida, só que Cristo é muito superior a isso. Ele nos conduz ao descanso prometido, que é muito maior do que um dia da semana, é muito maior do que uma terra. Por isso nós podemos afirmar que Cristo não é somente mais um em toda a história da salvação. Cristo, na verdade, ele é colocado como não um personagem nessa história, mas como o próprio autor da nossa salvação. E aí, meus irmãos, quando nós pensamos nisso, nós olhamos para o que pode ser obstáculo. O que se coloca como empecilho, um entrave, para que a gente abrace Cristo dessa maneira. Para que a realidade perfeita de Deus, que já se revelou na história, invada a nossa vida. E é isso que o autor tem construído lá desde o capítulo 2. Um único obstáculo. E no capítulo 3 é onde está isso. Que pode nos afastar do Deus vivo e do seu maravilhoso plano da salvação é incredulidade e desobediência. Tivemos um grupo grande que ficou pelo caminho. Tivemos um grupo grande que foi tentado a abraçar a expectativa e ficar nela para sempre. Mas diferente desses, o chamado para cada um de nós, que conheceu a Cristo, que ouviu a mensagem do Evangelho, é ser diligente. Diante da voz do Espírito que se manifesta por meio da palavra de Deus, nós não podemos endurecer o nosso coração. Porque a dureza do nosso coração é o que naturalmente nos afasta do Deus vivo e não traz para nós nenhuma esperança. E o autor traz uma frase, uma expressão sumária que ele repete em vários momentos. Afinal, como escaparemos nós se negligenciarmos ou fizermos pouco caso dessa tão grande salvação? A realidade do pecado é que nos lança em um mar agitado, sem nenhuma esperança, como náufragos, e Cristo se apresenta, o autor já usou essa figura, como uma tábua firme que a gente pode se agarrar e ter a salvação. A realidade do pecado nos faz com que a nossa alma fique como esse barco que está à deriva, vagante, sem nenhum lugar seguro. E a obra de Cristo é aquela que nos mantém no porto seguro, no lugar absoluto em que a gente pode confiar que tudo está bem. Nós estamos bem.
E o resultado disso, já chegando para o capítulo 6, que é o que antecede o nosso, é que podemos ter esperança para a alma. E essa esperança que aparece para nós por meio de Cristo afasta toda inclinação para o retrocesso, todo desejo de abandono, toda essa tendência de incredulidade, desvio do caminho, e nós somos chamados a viver cheios de confiança, cheios de segurança, porque essa esperança é âncora para a alma, segura, um lugar firme que nunca decepciona. E aí, a partir de tudo que o autor colocou até aqui, como uma espécie de introdução para esse capítulo 7, nós percebemos que a realidade é muito melhor do que a expectativa naquilo que Deus está fazendo. Porque em Cristo nossas expectativas não são simplesmente atendidas. Em Cristo, como revelação de Deus, as nossas expectativas são em todo tempo superadas. Como eu disse para os irmãos, tudo que nós vimos até aqui é simplesmente uma introdução para esse capítulo 7. Esse capítulo 7, os estudiosos gostam de marcar, é um capítulo estratégico, um divisor de águas, um marco. Tanto que tudo que vimos até aqui, a construção para chegar nele, e até o capítulo 13, do 8 ao 13, é tudo repercussão, ou seja, construções que vêm a partir daquilo que foi dito aqui. Então não é um capítulo que pode ser desprezado, por isso eu digo para os irmãos, não veremos aqui versículo por versículo, mas há um significado espiritual profundo que a gente precisa sair daqui sabendo. Talvez, diferente de mensagens com trechos mais curtos, a gente não saia daqui com esses versículos todos decorados. A gente não saia daqui até mesmo, talvez, com um único versículo decorado, mas a minha oração é que o Espírito Santo nos conduza para que as verdades acerca de Cristo aqui, que são suficientes para produzir esperança, perseverança, paz, encha o nosso coração e não deixe ninguém aqui presente pensar em retroceder, mas seguir firme, constante, abundante, não na nossa força, mas na força do Cristo vivo que já fez tudo o que é necessário. Amém? Nós vamos ver isso no capítulo de hoje em 3 blocos. O primeiro bloco que a gente vai ver é do versículo 1 ao versículo 10. E a verdade fundamental que vai trazer para a gente é: Jesus Cristo faz parte de um sacerdócio superior. Ele não é como os outros sacerdotes, porque ele tem um sacerdócio que veio antes da lei. Vamos ver aí o versículo 1 ao versículo 10, eu vou fazer a leitura. Acompanhe comigo, por favor. Diz assim: esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de fim, nem de vida, de fim da vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Versículo 4. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora esses sejam também descendentes de Abraão. Esse homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou esses dízimos por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. O autor continua mostrando para a gente Jesus como sumo sacerdote perfeito, como alguém cuja função já estava prevista nos planos de Deus há muito tempo. Aí, para mostrar quem é Cristo e a superioridade da obra dele, afinal tivemos outros sacerdotes no mundo, ele traz uma figura do Antigo Testamento que já foi mencionada desde o capítulo 5. Foi repetida no final do capítulo 6, que é esse homem chamado Melquisedeque. Desde que o pecado entrou no mundo, como a Escritura deixa claro, e nós já sabemos disso, houve uma separação muito extensa. Um abismo surgiu entre Deus e a humanidade. Só que Deus nunca deixou o homem sem um caminho de aproximação. Deus nunca relegou o homem à distância
mas desde o início foi o próprio Deus quem providenciou esse caminho de volta. Meios, ainda que imperfeitos dentro da realidade, para que o homem pudesse se achegar novamente a ele. Um desses meios foi a instituição do sacerdócio no meio da comunidade de Israel. Isso estava previsto na lei. Deus disse que Moisés deveria instituir sacerdotes entre o povo. Eram homens perfeitos? Não, homens comuns, pecadores, cheios de falhas, mas que foram autorizados por Deus para entrar na sua presença. Que privilégio maravilhoso quando a presença de Deus estava protegida contra o homem. E eles tinham a oportunidade, a responsabilidade de apresentar sacrifícios pelo povo. Depois que o homem se afastou do Éden, houve aquela expulsão, a presença de Deus, Deus coloca um guarda ali para mostrar que a separação é real. Não é separação somente abstrata, mas a nossa realidade, em todos os problemas que a gente enfrenta, mostra de uma forma muito escancarada. Deus foi separado do homem e o homem hoje colhe as consequências disso. Então esses homens que foram instituídos como sacerdotes tinham uma responsabilidade: representar o povo diante de Deus. Todos os homens não tinham mais acesso ao Senhor, mas o Senhor separou alguns para que tivessem esse privilégio, para que os homens entendessem que Deus continuava perto. Só que esse privilégio não era para qualquer um. Ninguém poderia dizer: eu sou o sacerdote, e assim passar a ser. Para exercer essa função, além de todos os rituais de purificação, as cerimônias, as exigências da lei, eles deveriam pertencer a uma linhagem, a uma família específica. Deus separou, e quem fez a leitura bíblica recentemente desses textos aí do Antigo Testamento, vai lembrar que a tribo de Levi não teve herança na terra, não é verdade? Porque o Senhor era a sua herança. Eles teriam acesso a Deus, trabalhariam no templo do Senhor. Só que dentro da tribo de Levi, que era responsável pelo trabalho no templo, pelo cuidado com as coisas do Senhor, apenas aqueles que fossem descendentes diretos de Arão poderiam exercer o sacerdócio. Somente esses, separados a partir da linhagem, poderiam oferecer sacrifícios que fossem aceitáveis a Deus, entrando no lugar santo. E aqui está o ponto importante, um ponto que apareceu desde o capítulo 5 para a gente. Jesus, nós sabemos, ele não é da tribo de Levi. E ele é apresentado pelo autor aos Hebreus como nosso sumo sacerdote. Ele não vem dessa linhagem. De qual linhagem Jesus é? Ele é descendente de Davi. Davi é da tribo de Judá. Judá foi a tribo separada não para o sacerdócio, não para o serviço no templo, mas foi a linhagem separada por Deus para que os reis de Israel viessem. Antes de morrer, Jacó tem aquela bênção que ele derrama sobre os filhos e ele dá uma profecia: o cetro nunca se apartará de Judá. E a tribo de Levi ficou separada como uma linhagem para os sacerdotes. Deus deixou o tempo todo, em toda a história da salvação, essa divisão muito clara, essa separação: rei de um lado, sacerdote de outro. Depois da lei, ninguém podia juntar essas duas funções em uma única pessoa, sem desobedecer a Deus. Uzias tentou fazer isso, o rei Uzias, e ele foi punido com lepra. O rei Saul também tentou acumular as funções de rei e sacerdote. O resultado é que Deus o rejeitou. Ele foi imediatamente repreendido, porque a separação entre sacerdote e rei era levado muito a sério. Por quê? Em primeiro lugar, porque o pecado impedia que uma pessoa conseguisse ao mesmo tempo exercer com fidelidade a função de rei da comunidade, de sacerdote entre o povo, da forma que Deus esperava. Mas segundo motivo, e é o motivo mais excelente da proibição de Deus, é que Deus estava preparando o caminho para alguém único, alguém perfeito, alguém que mesmo não sendo da tribo de Levi, seria digno de ser ao mesmo tempo rei e sacerdote, como nenhum homem depois da lei foi capaz de ser. Deus estava preparando um rei justo e um sacerdote perfeitamente santo, e o nome dele, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí alguns poderiam questionar: como Jesus pode ser sacerdote se ele não é um levita? É o que o autor aos Hebreus está respondendo para a gente nesse capítulo. O sacerdócio de Cristo não é um sacerdócio que segue o padrão da lei. Porque Jesus, a existência dele é depois da lei? Não. Ele é aquele cujas origens, Miqueias profetizou isso, estão em tempos antigos, desde os tempos eternos. Isso está muito escancarado. Então o sacerdócio de Cristo não segue o padrão da lei, porque ele segue a ordem de um sacerdócio, ou seja, um comissionamento de sacerdote que é anterior à lei.
É aí que entra essa figura de Melquisedeque, que ele vai entrar como exemplo de um sacerdócio anterior a Levi, anterior à sua tribo, anterior a Arão. O sacerdócio, meus irmãos, em si, como título, como função, ele não surge com a lei dada a Moisés. O sacerdócio levítico, sim. As funções do templo, sim. Mas o sacerdócio como realidade espiritual é coisa muito antiga. Vamos voltar para o Éden. Vamos voltar para a realidade de Deus ali em Gênesis, quando cria o mundo e cria Adão. Deus instituiu o mundo, e aí o Salmo 19 vai lembrar isso para a gente, como um grande templo. Um lugar, céus e terra, em que todo o universo funciona como espaço de adoração ao Senhor. O Salmo 19 retoma isso ao dizer que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Diferente dos outros povos pagãos, que construíam um templo para representar o mundo ao seu redor e colocava dentro desse templo uma imagem de madeira, uma imagem de metal, uma imagem de rocha para simbolizar os seus deuses, Deus não fez assim. O Deus verdadeiro, que é aquele que é imitado por vários, ele fez o contrário. Ele cria o mundo inteiro como seu templo e ele coloca nesse mundo para representar a sua imagem não a estátua de rocha, de madeira ou de metal, mas ele coloca um ser vivente e para esse ser vivente ele faz uma declaração dizendo que é a imagem e semelhança dele. Deus coloca nesse mundo templo uma imagem viva dele mesmo, para que as pessoas saibam, Deus continua nesse mundo com cuidado, com provisão. E no Jardim do Éden, antes do pecado, já havia um sacerdócio, não nos moldes da lei, não nos moldes que a gente conhece hoje depois do pecado. Mas Adão, ele conseguia acumular as funções de sacerdote e rei. A gente consegue ver isso naquilo que Deus dá para ele como responsabilidade. O jardim funcionava como o Santo dos Santos. Não era um lugar onde Deus se revelava para ter comunhão com o homem, Deus se comunicava, e Adão foi chamado por Deus para mediar a presença dele a toda a criação. O homem deveria cuidar do jardim, o homem deveria espalhar a cultura, ele deveria encher a terra, e ele deveria refletir o governo de Deus. Ele foi colocado ali também para lavrar, guardar o jardim e cuidar de todas as coisas, não como ele quisesse, mas da forma que Deus instituiu. Qual era a responsabilidade de Adão como sacerdote e rei ali? Ele deveria ministrar o conhecimento de Deus, a vontade do Senhor para toda a criação e cuidar do mundo, não destruir o mundo. Ele deveria governar, ele deveria cultivar, ele deveria se responsabilizar por cada elemento que fazia parte desse mundo templo, como mais à frente os levitas se responsabilizariam pelo templo do Senhor. Ele, ao mesmo tempo, ele representava Deus diante da criação e ele representava toda a criação diante de Deus. Só que isso não dura por muito tempo. Depois que o pecado entra no mundo, que Adão decide se rebelar contra o Senhor, ele decai dessa posição. E para mostrar como ele agia de fato como responsável pela criação, quando Adão cai, toda a criação cai junto com ele. A ponto de vermos o Paulo escrevendo em Romanos que toda a criação geme, como em dores de parto, aguardando o fazer novo de todas as coisas da parte do Senhor. Como governante, tudo entrou em caos, tudo entrou em desordem. A partir daí, a primeira figura que acumula esses títulos depois do pecado de rei e sacerdote, esse homem que é apresentado para a gente, que é Melquisedeque. A primeira ocorrência dele, na verdade, é o texto que traz mais informações, não temos tantos detalhes, é o texto de Gênesis, capítulo 14. Ele é um homem contemporâneo de Abraão, muito antes de Levi, muito antes da sua tribo, muito antes de Arão, e o nome Melquisedeque aparece somente 2 vezes no Antigo Testamento. A primeira é aí, em Gênesis 14, e a segunda é no Salmo 110, que é citado pelo autor aos Hebreus aqui em vários momentos. E em ambas as passagens ele acumula as 2 funções, tanto rei como sacerdote. Funções que são cumpridas em Cristo. E aí, o que o autor quer fazer com a gente? Ele quer destacar Melquisedeque como uma figura do passado que não quer dizer que é Cristo pré-encarnado. Não é uma existência anterior de Cristo, de Jesus que está aqui, mas ele é uma imagem de preparação. Ele é uma figura que aponta para, ou como nós chamamos, ele é um tipo de Cristo. Alguém que representa. Isso não significa que ali estivesse Cristo realmente, mas irmãos, lembram, assim como Davi aponta para Cristo.
Assim como Boaz aponta para Cristo, assim como a serpente de bronze de Números aponta para Cristo, aqui também ele está fazendo isso. Ele está antecipando a realidade, a expectativa, que é a expectativa nesse momento, que seria revelada somente quando Cristo viesse ao mundo. E o autor chama a nossa atenção, nesses versículos 1 ao versículo 10, de detalhes importantes que conectam esse homem, sacerdote e rei, que se revela na história a Jesus Cristo, usando a narrativa de Gênesis 14. E aí os irmãos vão ver que ele chama atenção para 4 fatos. Em primeiro lugar, o nome de Melquisedeque. O nome dele tem um significado profundo. Significa rei de justiça, ou rei justo. Se a gente lembra do contexto de Abraão, aquela terra era uma terra politeísta. As pessoas estavam seguindo diversos deuses, ídolos falsos. É um lugar marcado por injustiça. As pessoas fazendo o que querem, fazem o que seu coração manda. E aí nós entramos na história de um homem que se revela como um rei justo. É um nome que carrega um significado teológico muito grande. Não é somente um nome bonito, mas é uma afirmação para a gente da parte de Deus. Que homem que pode viver em justiça depois que o pecado entrou no mundo? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Davi ora em seu salmo, em pecado me concebeu a minha mãe. Não há um justo, sequer é o que vemos no Novo Testamento e alguns salmos. E aí esse rei é apresentado para a gente como alguém que é rei justo no próprio nome. Segundo, a função dele. Ele é apresentado para nós como rei de Salém. Ele é rei de uma região que futuramente seria a conhecida Jerusalém. E Salém também tem um significado. Significa paz. Ele não à toa é apresentado para a gente como rei da paz. E ao mesmo tempo ele tem outra função. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Os irmãos vão acompanhando isso no texto para verem que está aí. No mundo cheio de deuses, cheio de divindades estranhas em que Abraão vive, Melquisedeque aqui ele não serve a um Deus qualquer, mas ele é servo do Deus verdadeiro. O Deus que é soberano sobre céus e terra. Abraão não é o único homem que está ali adorando a Deus. Deus já tinha levantado alguém que tem título de justiça, título de paz, e é um servo dele. Se a gente olhar os títulos que aparecem aqui, rei de justiça, rei de paz, e a gente comparar com a profecia de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, paz e justiça sempre caminharam lado a lado no que diz respeito à promessa do Messias. Porque esse Messias, ele deve se revelar na história. Deus promete isso como alguém que reinaria com equidade, com justiça, alguém que odiaria todos os desvios da justiça da parte de Deus. E ele estabeleceria a paz não somente por um tempo, mas estabeleceria a paz por toda a eternidade. E em qual espaço? Em todas as extremidades do mundo. Melquisedeque vem antes dessa profecia. Não é ele quem é o responsável por fazer isso, mas ele é a figura levantada por Deus para apontar que isso um dia se revelaria na história. E por isso que a revelação é progressiva. Por isso que nós percebemos a história se desenrolando. Melquisedeque poderia parecer ter somente título aqui ilustrativo, mas não. Quando vem a carta aos Hebreus, nós vemos que o Senhor sempre prometeu a justiça. O Senhor sempre prometeu que a paz reinaria. O mesmo Deus que disse lá no começo de Gênesis, capítulo 3, que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É aquele que começou a estabelecer os primeiros moldes daquilo que ele faria em um momento da história. Porque Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. E Deus conduz os rumos da história para os seus propósitos, que não foram criados depois que as coisas aconteceram, mas foram fixados ainda antes que o mundo existisse. E o terceiro ponto importante sobre esse homem, Melquisedeque, a sua origem. A narrativa bíblica é muito curta, muito econômica sobre ele. Nós não sabemos quem foi seu pai, quem foi a sua mãe, não tem um registro de genealogia. O autor aos Hebreus está colocando isso aí. Isso não significa que esse homem seja eterno, mas que a validação do exercício, do serviço que ele tem, não estava baseado na linhagem familiar, como aqueles sacerdotes que vinham da linhagem de Levi, aqueles sacerdotes que vinham da linhagem de Arão. Eles não estavam, Melquisedeque não estava fundamentado em quem
fez com que ele nascesse, de onde é a sua origem entre os homens. Mas quem deu a palavra de que ele seria sacerdote? Deus. Então ele é sacerdote cuja origem é eterna. A origem dele não está no sangue. Ele aparece como alguém cuja função está ligada na eternidade. E é exatamente isso que o autor vai aplicar agora a Cristo. Cristo tem um sacerdócio único e um sacerdócio que dura para sempre. E em último lugar, a autoridade desse homem. É o que o autor destaca aqui. Abraão volta de uma batalha, ele combateu alguns reis e ele tem ali os despojos dessa batalha. E ele entrega para Melquisedeque o dízimo de tudo. Isso não é para nós um detalhe sem importância, tanto que a segunda parte desse trecho vai ser inteira falando disso. Há claramente aí um reconhecimento da parte de Abraão, que Melquisedeque é alguém com autoridade espiritual. O autor aqui, ele vai dizer que é como se a própria tribo de Levi, que viria a partir de Abraão, que seria responsável por receber os dízimos de todos os seus irmãos, de toda a comunidade, como se ela estivesse ali representada em Abraão, dando o dízimo de tudo a Melquisedeque, para mostrar que a sua superioridade, a sua autoridade, de que antes mesmo de que Levi existisse, o sacerdócio de Melquisedeque já era superior. Então o sacerdócio dele, que é modelo para o sacerdócio de Cristo, não é apenas diferente, mas é um sacerdócio muito maior do que o sacerdócio de Levi. Isso não é para a gente um gesto pequeno aqui. Abraão está reconhecendo que aquele que está diante dele é alguém que tem autoridade como sacerdote de representá-lo diante de Deus. Por que isso é importante? Porque quantos capítulos a gente tem em Gênesis falando sobre a história de Abraão e a descendência de Abraão? Na verdade, a história da salvação é traçada a partir da linhagem dele, não é verdade? Então nós temos aqui aquele que é reconhecido como amigo de Deus. Aquele que recebeu a promessa de que da sua descendência a bênção seria ministrada a todas as nações. Ele é aquele que é o pai da nação de Israel. Mas não é ele que abençoa Melquisedeque. É o contrário. Melquisedeque que o abençoa. Em Gênesis capítulo 14 e 19 é o que Melquisedeque diz para Abraão. É disso que o autor aos Hebreus está colocando. Ele diz assim: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Abraão foi aquele que recebeu a promessa diretamente da parte do Senhor. Mas ainda assim tem um homem que tem autoridade da parte de Deus para que ele receba a bênção e para que ele entregue o seu dízimo. Ele reconhece a autoridade espiritual. Logo, o marco que o autor aos Hebreus quer colocar para a gente é o sacerdócio levítico. O sacerdócio que veio por meio da tribo de Levi não é o único que importa. Nós não precisamos depender para nos achegar a Deus somente desses sacerdotes humanos que foram sim autorizados por conta da linhagem de nascimento. Nós não precisamos ficar presos a isso, porque o Deus da salvação não nos deixa presos a isso. Só que agora, no segundo bloco do texto, o autor enfrenta um problema que é fundamental. Continuem acompanhando comigo. Se o sacerdócio ele for instituído por Deus, e tudo que Deus faz é bom, por que foi necessário estabelecer agora um novo sacerdócio? Ou porque Deus está lembrando do sacerdócio anterior que veio antes da lei? Porque o sacerdócio de Levi não foi suficiente. E é isso que nós vamos ver agora, do versículo 11 até o 19. O autor nos mostra que esse Jesus, que pertence a uma linhagem superior, porque vem antes da lei, como foi a de Melquisedeque, ele coloca fim a um sistema. Ele faz se tornar superado, obsoleto, ultrapassado esse sistema de que, apesar de ter sido dado por Deus, era incapaz de resolver plenamente o problema do homem. Então, por que Deus institui um novo sacerdócio? Porque o sacerdócio anterior era para ser somente expectativa, era para ser somente preparação. Deus já tinha preparado desde antes da fundação do mundo um sacerdócio superior, perfeito. Vamos ver aí do 11 ao 19. Diz assim: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, porque em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria então necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não Arão, como Deus tinha dito antes? Aí a afirmação do 12: pois quando a mudança de sacerdócio
é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais tinha servido diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor, Jesus, ele descende de Judá, da tribo da qual Moisés nada fala sobre o sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Não por linhagem, mas pelo poder de uma vida indestrutível. Pois sobre ele é afirmado, o Salmo 110 aqui, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogado, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Meus irmãos, esse texto é difícil de compreender, só que o fundamental não passa despercebido aqui. O autor quer mostrar para a gente que quando ele faz a obra que se revela em Cristo, ele não está simplesmente consertando ou remendando uma ordem antiga, mas Deus está estabelecendo uma ordem nova, em que tudo é novo. A aliança é nova, a lei é nova e tudo que depende da lei passa a ser também reformulado. Nosso Deus, meus queridos, isso vale para absolutamente tudo. Ele não costura a história com improvisos. Deus não remenda a história com planos mal sucedidos. A forma que Deus age é governando a história desde o início para cumprir o plano que ele fundou antes dos tempos existirem. Deus tem um plano perfeito em desenvolvimento que ele nunca perde o fio, nunca é interrompido, nunca é atrasado. Deus não se atrasa, Deus não é frustrado, Deus não pode ser decepcionado, porque ele está no controle pleno para que o seu plano seja cumprido. E aí nós já vimos, o sacerdócio levítico, ele foi uma ordem instituída por Deus. Só que como teve a de Melquisedeque antes, para isso serviu essa primeira parte para a gente, não é a única forma de sacerdote existir, nem a definitiva. Ele foi planejado, o sacerdócio levítico, por meio da lei, para ser uma dispensação provisória. Caminhava junto com a lei de Moisés e tinha um propósito. O propósito era ensinar o povo sobre o preço do pecado. Que o pecado custava a vida, que o salário do pecado é a morte. Por isso eles precisavam sacrificar animais. Mas isso em algum momento resolveu o problema do homem? Não. O homem continuou caminhando como ovelha desgarrada, caminhando por vias terríveis longe do Senhor. Porque o problema do pecado não foi resolvido pela lei de Moisés. E Deus sabia que não era o momento de resolver de uma vez por todas. Mais à frente, no capítulo 9, nós vamos chegar lá, o autor explica para a gente que o sangue de bodes e touros purificava somente a carne, purificava somente o exterior. A consciência não era purificada. A consciência não era tocada. O peso da culpa permanecia. A mancha do pecado permanecia. Por isso, o sacerdócio de Levi não poderia conduzir ninguém à perfeição. Se os irmãos observarem quanto tempo depois surge o sacerdócio levítico, depois de que Melquisedeque é revelado? Séculos depois. E mesmo assim, Deus não esqueceu desse sacerdócio. Enquanto o autor aos Hebreus coloca para a gente que o sacerdócio levítico é um sacerdócio ultrapassado, fraco, inútil, em nenhum momento na história bíblica foi dito que o sacerdócio de Melquisedeque era ultrapassado, inútil, fraco, superado. Pelo contrário, tudo aquilo que é anterior à lei, meus irmãos, precisamos lembrar, permanece, não é revogado. E aqui, só abrindo parênteses, que pode parecer que não tem nada a ver, mas às vezes cria dúvidas, porque nós dizemos que o dízimo não precisa ter sido citado no Novo Testamento. Abraão deu dízimo a Melquisedeque, não foi? O dízimo é um princípio anterior à lei. Logo, pode ser revogado? Não, absolutamente não. Então, tudo aquilo que é anterior à lei permanece. Então, esse sacerdócio de Melquisedeque permanece.
Deus não se esqueceu dessa ordem. No Salmo 110, quando o sacerdócio já estava estabelecido nos moldes dos descendentes de Levi, Deus fala novamente. E Deus diz que continuava existindo uma ordem superior. E essa ordem superior não seria ocupada por homens comuns. Melquisedeque está ali não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele representa. Essa ordem superior só existe para apontar para o Filho eterno de Deus, que será sacerdote para sempre. E aí o texto-chave desse 11 até o 19 é o versículo 12. Olha aí comigo, por favor. O autor diz assim: quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Essa mudança de lei já tinha acontecido antes, quando Deus instituiu um molde próprio para o sacerdócio levítico. Só que agora o mesmo princípio se aplica. Essa mudança de lei não quer dizer que a palavra do Senhor dada a Moisés era de alguma forma descartável. O próprio Jesus falou que antes que se cumprisse nenhuma letra, nenhum tio das palavras do Senhor seriam descartadas, não passaria. E nesse mesmo texto, que é Mateus 5, ali, a partir do 17, Jesus fala algo decisivo. Ele fala que nenhuma palavra passaria enquanto não fosse cumprida. E depois ele diz o seguinte: eu não vim para abolir a lei, mas para cumprir. Cumprir não é somente obedecer, não é ter uma vida moralmente alinhada com a lei. Cumprir é levar a lei ao seu objetivo final. Então o que Deus está falando é: nenhuma letra da lei passará, nenhum tio da lei passará até que seja cumprido. Mas eu cumpri. O próprio Jesus cumpriu tudo. A lei preparava o caminho, revelava o pecado, organizava o culto, estruturava a vida da comunidade, mas não transformava o coração do pecador. Não mudava a realidade de pecadores distantes de Deus. Por isso, quem foi que mudou a lei? Quem foi que mudou as coisas? O próprio Deus. Porque a lei cumpriu o seu tempo. A lei que precisava servir somente nesse tempo de expectativa foi superada. E quando que a lei foi superada nos moldes que nós conhecemos aqui? Quando Jesus Cristo foi levado à cruz. E ele deu aquela declaração maravilhosa: está consumado. A partir daquele momento, a lei que opera a vida, a lei que guia as nossas vidas, é a lei do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir desse momento tem uma nova aliança. E aqui vem Melquisedeque de novo à tona. Um novo sacerdócio. Só que não por Melquisedeque em si, mas para aquele que esse rei de Salém apontava. Jesus Cristo, que não é da tribo de Levi, ele é o leão da tribo de Judá, o nosso único e suficiente sacerdote, o único capaz de nos carregar à presença do Senhor. Em Romanos 8, versículo 2, Paulo diz o seguinte: a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então Cristo trouxe uma lei nova, e tendo uma lei nova, o sacerdócio é novo. Nós não precisamos ir ao templo de Jerusalém, nem levar animais para serem sacrificados por um homem perfeito, porque o sacrifício de Cristo é único e é válido para sempre. Não chegará um único momento em que esse sacrifício será superado. Não haverá nenhum outro e nem precisamos, porque Cristo cumpriu tudo, meus irmãos. É uma excelente notícia para a gente. Porque enquanto essa ordem anterior, o autor diz para a gente, se revelou fraca, inútil, incapaz de aperfeiçoar, tornar o pecador perfeito, o sangue de Cristo não muda somente o exterior. O Deus que não vê a aparência somente, mas vê o coração, é o Deus que purifica a consciência. É o Deus que transforma o coração. É o Deus que por meio de Cristo faz aquilo que lei nenhuma foi capaz de fazer. Por meio da obra de Cristo nós somos regenerados. Nós não somos remendados. Nós não somos consertados. Nós somos feitos novos, completos para a glória do Senhor. É uma obra espiritual inteira a favor de nós. Nós não somos simplesmente recebidos na presença de Deus. Nós somos refeitos na presença de Deus, até chegarmos à perfeição da eternidade. Por quê? E aí os versículos 15 a 17 vão dizer para a gente: o que Cristo fez em nosso favor não está baseado em regras humanas, não está baseado em carne, em leis humanas. Se fosse assim, nós estaríamos perdidos. O que Cristo fez por nós está alicerçado no poder de uma vida indestrutível, uma vida indissolúvel em outras versões.
está no poder da eternidade, do Cordeiro que foi morto, mas ressurgiu e detém todo o poder hoje e para sempre. O poder que faz com que Cristo possa ser o nosso representante diante de Deus. O poder que faz com que nós possamos entrar com confiança na presença do Senhor está na eternidade de Cristo. Na sua vida que não vai passar. Os levitas, eles eram constituídos, chegavam o momento certo de servir, mas morriam. Precisavam ser substituídos, mas o nosso sacerdote, ele vive para sempre. O resultado é que agora, em Cristo, nós recebemos uma esperança superior, como ninguém que viveu à sombra da lei poderia ter. Nós não somos conduzidos a Deus por homens fracos que morrem, mas por aquele que é forte, todo-poderoso, triunfante, vencedor, que vive eternamente. Essa é a segurança de que nós somos aceitos na presença de Deus, porque aquele que nos leva a Deus, ele permanece para sempre, ele não morre. Ele pode fazer isso, estamos seguros. Por fim, queridos, olhem agora do versículo 20 ao versículo 28. Foi superado um sistema que era incapaz de resolver o problema do pecador. E agora o que nos resta? Nos resta olhar aquilo que foi providenciado por Deus e abraçar, nos entregar ao sacerdote perfeito, que nos salva completamente. Vamos ver aí o 20 ao 28. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento. Quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois ele vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Mais uma vez o autor destaca para a gente aqui a fragilidade dos sacerdotes da tribo de Levi. A inutilidade do sacerdócio da tribo de Levi diante da revelação de Cristo. Aqueles sacerdotes precisavam ser numerosos, porque eles morriam. Eles eram impedidos pela fraqueza da sua carne de continuar o seu ofício. Era uma sucessão interminável. Nenhum era suficiente em si. E qual mensagem isso era comunicado? Eu não estou seguro, porque aquele que me leva à presença do Senhor, ele pode morrer. Como é que eu vou ficar? Como esperar vida eterna da parte de Deus, sendo mediada por aqueles que não vivem eternamente? Como eu posso me achegar na presença do Deus eterno, se aqueles que estão entre mim e Deus são homens que não são eternos? Como podemos nos aproximar do trono da graça? Como eu posso ter certeza que o meu nome de fato é levado à presença de Deus, a presença verdadeira, como o sumo sacerdote no seu éfode, no seu colete, levava o nome das tribos de Israel? A resposta do texto é clara. No passado, sim, havia insegurança, mas agora não há, porque a nossa garantia não está em homens que morrem, a nossa garantia está em Cristo, que foi enviado por Deus com juramento. Se a palavra do Senhor em si já é confiável, que ele não volta atrás, ele não se arrepende. Aquilo que ele fala com juramento, que ele quer que a gente preste atenção muito. Isso nunca vai falhar. O Senhor jurou e não se arrependerá. Ele disse para o seu filho: tu és sacerdote para sempre.
Nós então não precisamos de muitos sacerdotes que tenham uma longa vida. Nós precisamos de um único sacerdote que viva eternamente. É por viver assim e ter um sacerdócio permanente, como diz o versículo 25. Olha que verdade, que gera de fato esperança como âncora para a alma. Jesus é capaz de salvar não temporariamente, mas definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. Por quê? Porque ele vive para interceder por eles. Jesus é o mediador, Jesus é a ponte, Jesus é o acesso a Deus, Jesus é o acesso à eternidade. E a obra dele é completa, total, perfeita. Ele foi à cruz, sim. Ele suportou a morte em nosso lugar. Ele derramou o seu sangue, um precioso sangue. Mas ele ressuscitou vencendo a morte. E ele nos liberta da morte, do pecado, do pavor da morte. E ele tem agora uma vida indestrutível. Ele se levantou ainda como ser humano, porque ele nunca deixará de ser humano, mas agora em uma vida indestrutível, como todos aqueles que confiam nele um dia terão. É por isso que nós podemos nos aproximar de Deus com segurança, que quem vai até Deus por meio de Cristo nunca será decepcionado, nunca deixará de entrar na presença do Senhor. Ele salva definitivamente, é o que o texto diz. Por quê? É o único que vive para interceder. A sua vida é isso. A vida dele é para ser o nosso representante, o nosso mediador, a ponte. Ele leva os nossos nomes diante do Senhor o tempo todo. Vive para isso. Ele é o único que entra na presença do Senhor para reafirmar misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Aí o autor vai falar algo que deve impactar os nossos corações. Era de um sacerdote assim que a gente precisava. E glória a Deus, porque Deus nos deu exatamente o que a gente precisava. Aquilo que era preparação, expectativa, foi superado quando a realidade se revelou. E quando a realidade se revelou, nós percebemos: Deus faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Diz o texto aí que Deus nos deu um sumo sacerdote como? Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. É um sumo sacerdote que não precisa gastar tempo oferecendo mais e mais sacrifícios dia após dia, pelos próprios pecados do povo. Primeiro, porque ele não tem pecado para ter que oferecer sacrifício. Em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Ele é perfeito, não tem que perder tempo oferecendo sacrifício pelos próprios pecados, como era com os sacerdotes da tribo de Levi. E também não precisa ficar gastando tempo oferecendo novos sacrifícios a cada ano por nós, porque a obra que ele fez foi de uma vez por todas suficiente, total, completa, não quando ele matou um cordeiro, mas quando ele ofereceu a si mesmo em prol dos nossos pecados. Ele já fez por nós tudo que nós precisávamos. E o autor quer que a gente marque como texto central disso aqui: enquanto ele vive, ele intercede por nós. E se enquanto ele vive, ele intercede por nós, e ele vive para sempre, a nossa segurança não é por um tempo, a nossa segurança é eterna. Os irmãos lembram do Salmo 121? Eleve meus olhos para os montes, de onde me virá socorro. Meu socorro vem, fez os céus e a terra. Aí o texto vai dizer para a gente que aquele que nos guarda não pisca, não é? Não tosqueneja. Ele não dorme, não cansa. O que o autor está falando para a gente aqui é que o nosso sumo sacerdote está 100% alerta o tempo todo. Nossa alma, como diz o salmista, tem sede de Deus, do Deus vivo. E por meio desse sumo sacerdote perfeito, nossa alma encontra satisfação plena. O nosso Salvador, ele se mantém alerta, ele não pisca, ele não dorme, ele não se cansa, ele nos guarda, como diz o Salmo, desde agora e para sempre. Olha o que diz o versículo 28 aí. Nós somos guardados pelo Filho, que olha como termina o texto. Ele é perfeito para sempre. Perfeito como rei, perfeito como sacerdote. E é exatamente aqui que o Evangelho nos surpreende. Exatamente aqui que nós percebemos que nós não precisamos ter dúvidas se Deus de fato está preocupado com aquilo que nós precisamos. Porque em termos de salvação,
Deus já provou que sempre faz o melhor. No relacionamento com outras pessoas, nós vamos ser decepcionados uma, duas, dezenas, talvez centenas de vezes. Mas quantas vezes nós nutrirmos expectativas em Deus, nunca seremos decepcionados, queridos. A realidade nunca decepciona, porque em Deus a realidade é melhor do que a expectativa. E é por isso que quando a gente vê a Escritura falando sobre Melquisedeque, a Escritura não quer trazer para a gente um personagem isolado, contando a história para reviver a memória de um personagem do passado. Tudo que foi narrado sobre Melquisedeque desde lá, Gênesis capítulo 14, é Deus querendo preparar os nossos corações. Porque ali não era o fim da história. Melquisedeque é uma sombra levantada por Deus para nutrir a nossa expectativa, preparar o nosso coração para receber a imagem perfeita. E qual é a imagem perfeita? A imagem do rei justo. Não é assim que Melquisedeque é chamado? O rei justo. Que em tudo ele foi tentado, em nada ele pecou. É aquele rei justo que um dia vai julgar as nações com cetro de ferro. Aquele que fará um dia cessar todas as injustiças, perversões do homem. Qual a imagem perfeita? A imagem do rei da paz. Aquele que vai cessar as guerras do lado de fora, a guerra interna do nosso coração, e aquele que vai estabelecer a paz até os confins da terra, por toda a eternidade. A imagem perfeita do sumo sacerdote perfeito, aquele que entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, que não entrou em uma sala pequena de um templo feito por mãos humanas, mas com o seu próprio sangue, ele entrou no lugar de fato onde Deus habita na eternidade, sendo nosso representante eterno e selando a paz de uma vez por todas entre nós e o nosso Criador. Ele derrubou o muro de inimizade, ele tirou toda a ira de Deus e hoje temos paz com o Senhor. Qual a imagem perfeita? A imagem do nosso rei final. Aquele que vai estender o seu domínio de uma extremidade à outra do mar. Aquele que já declarou em Mateus 28. Todo poder, toda autoridade me foram dadas nos céus e na terra. E para nós hoje, em 2026, nesse momento da história da salvação, o grande privilégio. Não precisamos ficar atentos a Melquisedeque. Melquisedeque é sombra, uma sombra que já passou. A expectativa se cumpriu, o nosso rei chegou, o rei da justiça, o rei da paz. E diante dele nós somos chamados a uma resposta, para que ele possa ser nosso. Que ele vive para sempre é uma realidade. Que o seu corpo é indestrutível é uma realidade. Mas para que ele seja nosso por toda a eternidade, tem que ter uma resposta certa dos nossos corações. Quando Abraão se encontrou com Melquisedeque, a gente vê que ele reconheceu com confiança, submissão, que ali estava diante de alguém digno de receber o dízimo dos despojos, não foi verdade? Hoje, diante de Cristo, nós não somos desafiados a entregar apenas parte do que nós temos, mas pensando que ele é maior do que Melquisedeque, porque ele é a imagem perfeita, ele é digno de receber toda a nossa vida. Tudo que temos, tudo que somos, desde agora e para sempre. Só em Jesus nós abandonamos uma ordem de cansaço para entrar na presença do Senhor. Só em Jesus nós abandonamos um ritmo de insegurança baseado em homens para entrar na presença do Senhor. E nós podemos dizer que somente nele nós encontramos paz e descanso, enfim, que sempre precisamos. Amém? Eu e Emily faremos agora uma mensagem musical e essa música diz isso. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti acho paz, descanso, enfim. Que consagremos a nossa vida a Ele durante esse tempo. Medite na letra dessa canção, mas durante esse tempo coloque sua vida diante do Senhor. Consagre a Ele todo o seu ser, não simplesmente parte daquilo que Ele te deu, mas o centro da existência. Porque Ele é digno de receber honra, glória, louvor, majestade, e Ele é digno de receber as nossas vidas. Vamos louvar o Senhor.